E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar sobre o Autolinguagem, né, recentemente aí. Ele reagiu ao meu vídeo em que eu comento o debate entre o Miorim e o Gustavo Machado. E assim, eu quero logo dizer que na verdade eu achava que meu vídeo ele fosse dar assim umas 300 visualizações, 400 por aí, né, no máximo, né? Talvez um pouco mais que a média e tal, né? Porque era um tema que estava em pauta no momento, né? Porém, eu não achei que fosse dar tanta visualização, né? Chegou a dar, acho que mais de 2.000 visualizações aí, né? Não foi o vídeo mais visualizado do canal, né? Mas assim, deu bastante visualização, né? E eu fiquei surpreso, né? Que eu fiquei sabendo ontem, né, meio que de surpresa, eu recebi uma mensagem numa postagem lá do Autolinguagem. Eu recebi a mensagem assim, do nada, o Autolinguagem comentando, fazendo uma crítica, né, a uma resposta a uma crítica que eu tinha feito, na verdade, né, ao Autolinguagem. Mas na verdade, assim, o Autolinguagem antes ele tinha reagido ao meu vídeo, né, e assim, quando eu assisti o Miorim reagindo ao meu vídeo, né, foi uma das primeiras vezes, uma coisa bastante estranha, né, assistir outra pessoa reagindo ao seu vídeo, né, uma experiência que eu nunca tive até agora. E assim, eu devo dizer que eu assisti o react do Miorim meio que com o cu na mão, né? Porque, cara, Miorim pra mim, apesar de eu já ter feito críticas a ele aí na comunidade do canal, né? Miorim pra mim é uma das grandes referências do libertarianismo no Brasil aqui, né? É um dos caras que mais entende, um dos caras que mais leu, né, de libertarianismo. Não só libertarianismo, escola austríaca no geral aí. E saindo da escola austríaca também, ele tem um conhecimento de epistemologia, né, de algumas disciplinas como ética, aí, né, por exemplo. Sobre marxismo também, né, ele é uma das pessoas que tem um dos conhecimentos mais robustos de marxismo que eu já vi por aí na internet, né, mais do que certos comunistas, né. Por exemplo, na minha visão, no vídeo passado, né, ficou meio que claro que o Miorim entendia mais de marxismo do que, até do que o Gustavo Machado, né. Mas aí, né, passando, assim, quando ele fez o react lá, né, eu fiquei com o cu na mão porque assim, né, caramba, será que tem algum erro aí no meu vídeo, né? Fiquei meio assim, né. E para minha surpresa, Miorim gostou muito do meu vídeo, né. Os inscritos do canal parece que gostaram muito também, né, naquele momento, né. E foi isso, né? Mas aí, assim, no momento posterior, ele foi ver as minhas críticas, né, a ele na comunidade do canal, né? E é sobre essas críticas que eu vou comentar agora, né? Algumas, assim, basicamente, o cerne das minhas críticas ao Miorim, pelo menos nesses últimos meses, assim, nem tanto, eu acho que nas últimas semanas nem tanto, mas assim, últimos meses aí, né, se você colocar janeiro, por exemplo, né, ou dezembro também, eu cheguei a criticar o Miorim algumas vezes, mas por alguns motivos muito específicos. E assim, com esse acontecimento todo, eu acabei meio que refletindo que talvez eu tenha avaliado de forma incompleta, né, a situação, né? Porque tanto o Miorim, ele chegou a mostrar que na verdade ele tinha gravado mais vídeos, né, anticomunistas, né, contra comunistas, do que vídeos contra o pessoal da direita, né. Um dos certos na minha crítica aqui a eles, ao Autolinguagem, é que eles faziam desproporcionalmente, né, em números, né. Era muito desproporcional para mim a quantidade de críticas ao pessoal da direita versus pessoal comunista aí, né, na web. Eu estava achando um tanto desproporcional, tanto é que alguns dos primeiros vídeos que eu fiz aí, criticando o Gustavo Machado, eu cheguei a gravar porque eu meio que sentia uma certa falta, né, da internet, do pessoal da direita, de ter gravado alguma coisa a respeito, né, de ter gravado... eu lembro que no primeiro debate, né, o Gustavo Machado e o Roxo, eu não lembro se teve alguém da direita que comentou, mas eu lembro que teve vários canais de esquerda que fizeram react, né? E eu achei isso muito desproporcional, sabe?
O tanto que os canais de direita, a mim, pareciam que eles não estavam dando tanta atenção a isso, né? E, novamente, esse vídeo aqui que eu gravei, comentando o debate aqui do Miorim, na verdade foi um vídeo que eu gravei porque eu também estava sentindo, né? Assim, esse vídeo, logicamente que ele deu, assim, mais pessoas comentaram, o Henrido fez o react, né? Inclusive o Henrido não chegou a fazer o react do o debate com o Rocha, por exemplo, né? Ele chegou a fazer com o Chioca, chegou a fazer com um rapaz lá que era entusiasta de Bitcoin, né? Pavanatos ele chegou a fazer também, se eu não me engano. Mas enfim, o fato é que para um debate de tanta repercussão como esse do Miorim, eu também estava sentindo que, em comparação com a quantidade de reacts, né, que a esquerda estava gravando, né? Tanto reacts como, assim, não precisa ser um react, pode ser também um vídeo comentando só, né? Como foi o meu caso aqui, né? Mas a esquerda gravava 20 vídeos e a direita tinha gravado 4 vídeos. Eu senti que estava um lance muito desproporcional, né? Então, assim, boa parte da minha crítica, né? Boa parte, o motivo, né, da minha crítica foi esse, né? Inicialmente. Mas não foi só esse. Também foi a questão aí do tom que o Autolinguagem apresentou em algumas das críticas, principalmente a certas figuras aí como Guilherme Freire, 38ão, né? E o Cogos aí também, né? Mas aí o que aconteceu, né? Por que eu achei isso muito, muito esquisito, né? Porque não foi exatamente pelas críticas em si, né? Porque eu já tinha visto vídeos, né, de outras pessoas aí, né? Inclusive pessoas que estão aí na mesma bolha do Miorim aí, né? Marcelo Andrade, né? Sei lá, Tibúcio. Eles gravaram vídeos criticando. Tibúcio já criticou o Guilherme Freire, já criticou o 38ão, né? Bruna Torley já criticou Guilherme Freire. Mas, assim, esses vídeos de crítica, eu não havia sentido que um clima tão pesado quanto eu senti naqueles vídeos sobre o Guilherme Freire, né? Inclusive, eu nem cheguei assim a ver esse vídeo do Guilherme Freire, o original, né? Assim, porque teve esse mais recente, né? Que eles gravaram um vídeo aí no formato que inclusive, eu aprovei bastante esse formato, né? Que eles gravaram aí, que é um formato que não é você respondendo chat, né? Não é fazendo live, você senta e grava, né? Igual eu estou fazendo aqui. O Miorim senta e grava lá, junto com o Malboro, e começa a conversar sobre o tema, né? Sem muitas tergiversações, ou melhor, sem muitas distrações, né? Que é um formato que eu gosto mais, um formato mais ideal para conteúdo, eu diria, né? Mas é isso, assim, e eu senti assim, um tom muito pesado, tanto nesses vídeos mais atuais, né? Mas, assim, aquele vídeo antigo que eles criticaram o Guilherme Freire, né? Essa treta eu sei que já é antiga, mas eu cheguei a ver cortes, entendeu? Inclusive um corte, né? Em que Miorim e Malboro, eles dão um rage de 20 minutos ali em cima do Guilherme Freire, porque o Guilherme Freire falou uma coisa sobre o Mises, né? Que era imperdoável ali, né? Porque o que o Freire chegou a dizer? O Freire chegou a dizer... falou algo mais ou menos assim, né? Ele falou pro Monarca, né? Eu vou te ensinar uma coisa aqui que o Mises não sabia sobre a Áustria, né? O Mises não sabia sobre o Mises, né? Uma frase assim, né? E isso eu ouvi, eu acho que mais ou menos acho que uns 9 meses atrás, ou algo nesse sentido, eu acho, né? Eu vi esse corte aí, né? Em que eles começam a descascar ali o Guilherme Freire, explicando quem era de fato Ludwig von Mises. Ludwig von Mises não era esse autor bobinho que ele pensava, né? Guilherme Freire. Mas, assim, um tempo depois, né, que eu fiquei mais inteirado aí sobre Mises também, e eu cheguei a ver algumas coisas, né, sobre o Gustavo Machado, e eu cheguei a ver alguns vídeos do Gustavo Machado sobre o Mises, e eu fiquei de cara com, assim, o quão, assim,
a quantidade de erros bobos que tinha naqueles vídeos, né? E que ninguém tinha exatamente explorado, né? Assim, não é que ninguém tinha explorado, eu que não estava sabendo, na verdade, né? Aparentemente, né? Porque parece que o meu já tinha gravado sobre isso aí, mas assim, esses vídeos foram privados depois, né? Eu lembro que até teve gente que reagiu, o Henrido parece que reagiu com um vídeo de 10 minutos lá, né? Algo nesse sentido. Mas eu achava assim insuficiente, né? Para o tamanho da besteira que ele tinha dito sobre Mises naqueles vídeos, né? Especialmente naquele primeiro vídeo que ele comenta sobre o problema do cálculo econômico, e ele fala de Mises de uma forma totalmente desrespeitosa, né? Porque já naquele vídeo ele já fala que o Mises é um autor de terceira, né? Já desde aquele vídeo ele já fala isso. Ele falou que ia fazer ele ia gravar o vídeo, né? Tomando uma cervejinha, que dava para falar sobre Mises tranquilamente, porque era um autor fraco, né? Naquele vídeo, se eu não me engano, né? Ele para poder dar uma lapada no Mises, né? Para poder a lapada no Mises ficar mais intensa, né? Ele usa a estratégia de elogiar o Eugene Bobavé, né? Dizer que esse autor aqui é um liberal que presta, né? Mas aí o Mises, esse aqui não presta, né? Ele falou isso sem saber que o Eugene Bobavé chegou a discutir, né? O livro do Mises, né? Sobre crédito lá, né? Ele chegou a discutir o livro do Mises durante 2 semestres inteiros com os alunos do seu seminário, né? E aí, assim, ele não sabia, né, qual era o tamanho da relevância no Mises até para o Eugene Bobavé, né? Ele não sabia disso. E aí, eu percebi, né? Pelo menos é o que eu estava enxergando naquele momento, que havia meio que um buraco a ser preenchido ali, e que os canais liberais, inclusive foi naquele momento, né, que eu percebi, quando eu vi a quantidade de besteiras que o Gustavo Machado tinha proferido sobre Mises, né, e depois ele gravou, né, depois desses debates aí, ele gravou um segundo vídeo sobre o cálculo econômico, de novo, né, proferindo mais besteiras, mais desconhecimento, né, e eu tinha imaginado, cara, se aquele rage de 20 minutos que o Miorim e o Malboro deram, né, em cima do Guilherme Freire tivesse sido com o Gustavo Machado, né, teria sido uma coisa que teria, assim, viralizado, né, muito rápido. Assim, pelo menos é o que eu imagino, né, não sei se isso realmente ia acontecer, né. Mas assim, eu fiquei pensando que, assim, perto do que o Guilherme Freire tinha falado, né, o Guilherme Freire, eu entendi até que o que ele falou foi uma coisa muito pequena, assim, na verdade, né? Foi um deslize pequeno, assim. Assim, ele deu uma menosprezada pequena no Mises, né? Embora que, no meu entender, né, o Guilherme Freire, mesmo que ele tivesse meio que menosprezado ali o Mises e tal, pelo menos ele ainda estava mais para uma espécie, né, de uma visão, né, de governo descentralizado, uma monarquia ao estilo Hans Hoppe, né, do que propriamente, né, um governo mais alinhado ao comunismo, aí, né, mais perto do comunismo, né. Embora que assim, essa visão dele de monarquia fosse muito problemática, tivesse muitos motivos para criticá-lo, né, por isso também. Só que eu não via, assim, na minha cabeça não via um motivo, né, muito forte, né, para que esses vídeos eles fossem num tom tão pesado assim, né. Eu tenho assim, eu tenho discordâncias, tenho críticas aí a várias pessoas aí, né, muitas pessoas também têm críticas a mim e tal, mas eu nunca fiz questão de que minhas críticas fossem muito pesadas. Assim, eu acho que minhas críticas só chegaram a ser pesadas em alguns momentos, né, ao Miorim, né, eu cheguei assim, eu pedi desculpas, inclusive, ao Miorim, né, sobre certas piadinhas que eu cheguei a fazer aí, né, sobre o IMC dele, e, assim, mas, assim, contra outras pessoas eu não cheguei a fazer críticas com o mesmo peso, porque naquele momento eu entendia que a minha crítica estava se dirigindo a uma pessoa que
também fazia críticas a outras pessoas daquela mesma forma, né? E aí eu fiz críticas, né, ao 38, também esses textos que eu critiquei o Miorim sobre o 38, né? Mas meio que eu acho que quando o pessoal tentou apresentar isso ao Miorim, meio que passou despercebido que eu também estava, assim, embora que a minha crítica fosse principalmente dirigida ao Miorim, em vários pontos desses meus textos, né, eu indiquei certos pontos ali que o 38 ele poderia ser criticado com razão, né, assim, no meu entender, né? Por exemplo, essa questão aí em que o Miorim estava acusando o 38 de ser um marxista disfarçado, né? E aí eu também fiz críticas, assim, não era que eu estava discordando do Miorim para defender a posição do 38, entende? Sobre o Guilherme Freire, eu também, assim, a minha visão ela tá mais próxima do libertarianismo, embora eu não sei se eu me classifico exatamente como ANCAP, né? Mas assim, se eu sou ou não ANCAP, eu acho que é a parte aqui relevante, mas assim, a minha visão de mundo não está alinhada com a do Guilherme Freire, né? Está muito mais alinhada ao pessoal do autolinguagem, inclusive, né? Mas assim, as críticas, né, que eu cheguei a fazer a outras pessoas aí, elas sempre foram muito brandas e muito rápidas, assim, né? E muito mais técnicas, né? Sem eu chegar a apelar a críticas um tanto pesadas, assim, né? Embora que não foram todas as críticas que eu fiz ao Miorim que de fato foram pesadas, né? Mas alguns, assim, eu acho que eu passei um pouquinho do ponto também, né? Mas é isso. Mas assim, eu tinha escrito algumas coisas aí em crítica ao Miorim, né? Muito mais também porque eu também me tinha como uma pessoa um tanto irrelevante aqui no YouTube, né? Assim, meio que assim, você não se entende, né? Você quando é um mero seguidor de um canal grande, você não se entende na posição de quem está no canal grande. Você meio que, quando você tem um canal pequeno, você se entende como se você também fosse ainda só mais um, né? Então, quando eu escrevi aquelas coisas, na verdade, na minha cabeça, eu estava apenas, era basicamente como se fosse um ato de você comentar num vídeo qualquer, né? E falar o que quiser, que é o que todo mundo faz aí, né? E meio que ninguém liga, né? Então era mais assim, mais uma sessão ali em que eu escrevi algumas críticas, né? E que eu também imaginava que aquelas críticas ali, né? Eu uso celular e tablet, eu não tenho computador aqui. Eu não imaginava que aquelas críticas eram pesquisáveis assim, né? Você poderia abrir uma lupa ali e pesquisar, né, no YouTube, né? Então eu achava que era uma coisa que eu escrevia e depois aquilo ali sumia, né? Assim, não que sumia, mas ficava muito difícil de você procurar, né? Então eu escrevi aquelas críticas meio que eu não fazia ideia, né, exatamente da repercussão, né? Se eu fosse um canal grande, né, que já entendesse, né, essa responsabilidade, né, que tudo que você fala vai repercutir de tal forma e tal, eu acho que eu teria tido muito mais cuidado nessas críticas, embora que talvez, provavelmente alguns eu teria feito sim, né? Mas assim, mais aquelas críticas um pouco mais técnicas, porque principalmente essa questão do tom, né? O tom que foi usado contra Guilherme Freire e outros aí, né? Eu até cheguei a comentar isso no texto e o Miorim chegou a confirmar comigo mesmo, que não me parecia, né, que o motivo do tom, né, bem pesado das críticas ao Guilherme Freire e 38 e afins, não me parecia que o motivo fossem aqueles argumentos específicos que eles estavam apresentando ali no vídeo, né? Eram motivos que, na verdade, estavam rolando nos bastidores, na verdade, né? Estavam rolando nos bastidores. Foi essa sensação que me passou, né, ao ver algumas críticas, né? Que, na verdade, aqueles motivos não eram motivos que me fariam gravar um vídeo sobre uma pessoa esculachando ela, né? Mas por exemplo, ao invés de eu ter, se fosse no meu caso, né, e eu não soubesse, né, das acusações que recaíam em cima do Guilherme Freire, que o Miorim teve acesso, né, a essas acusações, mesmo que eu não soubesse disso aí,
Eu teria feito uma crítica mais ou menos assim. Se eu fosse fazer uma crítica ao Guilherme Freire, né? Eu teria feito uma crítica mais ou menos assim. Sei lá, sobre a visão de monarquia de Guilherme Freire, pronto. Seria um vídeo mais ou menos assim, sem tentar chamar muita atenção, né? Sem tentar botar assim uma thumb como Guilherme Freire a farsa, algo nesse sentido, né? Mas assim, eu estou falando isso num contexto em que eu estaria criticando o Guilherme Freire exatamente por aquele motivo específico, né? Mas pelo que ficou entendido, subentendido aqui, né? E também entendido, porque o Meurin também explicou depois, na verdade não eram aqueles exatamente os motivos específicos, né, deles estarem criticando o Guilherme Freire num tom tão pesado, né? Foi muito mais o fato de que haviam coisas ali rolando nos bastidores, né, as quais, né, a maioria dos espectadores não tinham acesso, alguns têm acesso, tanto é que um dia desses eu cheguei, inclusive eu comento, né, na parte do Meurin, eu já comentei, assim, Meurin comentou até que eu não cheguei a comentar isso com ele e tal, assim, não cheguei a comentar no privado com ele, mas assim, eu cheguei a comentar lá no X, né, sobre Freire, 38, né, teve uma vez que eu cheguei a falar lá no X, né, mas aí, assim, aquele negócio que eu falei, né, quando você comenta, assim, como um mero seguidor, né, o seu comentário é como se fosse mais uma multidão aí, né? E aí o meu comentário, eu cheguei até a conversar com algumas pessoas, né? E eles me deram outras razões, né? Que eram muito diferentes das razões que Meurin, Malboro tinham apresentado no vídeo. Inclusive, assim, algumas histórias sobre o Cogos, né? Que o Meurin já tinha tentado bastante ser amigo do Cogos, mas o Cogos que tinha tido um comportamento, né? De afastar, né, o resto das pessoas, a bolha lá do libertarianismo e tal, né? Então, basicamente foi isso, né? Assim, no caso das críticas ao 38, né? No caso das críticas aqui ao 38, teve alguns aspectos que o Meurin chegou a pegar lá, né? Ele falou sobre o Nassim Taleb, que ele já não acreditava mais em Bitcoin, né? Mas assim, eu já sabia essa coisa do Nassim Taleb. Foi mais assim, uma ideia do Nassim Taleb que o 381 chegou a utilizar, né? Que tinha a ver com você colocar a pele em risco, né? Que assim, que mesmo que o Nassim Taleb não acreditasse mais em Bitcoin, mas aquela ideia, na visão do 381, continuava se aplicando, né? Assim, uma ênfase, que me parecia uma ênfase, né? A ideia de responsabilidade individual, né? Você ter o controle das chaves privadas ali, né? Então, me pareceu claramente 38 ali enfatizando, né? E eu já vi ele enfatizando, assim, de fato, muitas vezes, uma ideia de que o indivíduo é que controla, tem as rédeas sobre o seu destino, né? Embora que eu também já vi muitos desses trechos em que o 38 ele chega a ter uma ideia um tanto fatalista, né? Só que a visão veredita que eu cheguei aqui, né? É que na verdade o 38 ele é muito mais uma pessoa contraditória, que muitas vezes defende visões incompatíveis, né? E muitas vezes não consegue se calibrar a forma de dizer certas coisas, né? Essa coisa, por exemplo, do fatalismo, o 38, desde aquele podcast no Monarch Talks, que ele fala que tentar prever o futuro é uma coisa satânica, né? E a arrogância fatal, né? Ele utiliza a expressão de Hayek, né? Eu cheguei a citar também Pirâmide de Maslow, né? Naquele meu texto, né? E já lembro a vocês aqui que esse texto ele é antigo, né? Por isso que provavelmente ele contém algumas inconsistências, né? Meurin já apontou algumas aí na live, né? Eu já admito que eu burrei quando eu citei Pirâmide de Maslow, porque, de fato, Pirâmide de Maslow, assim, de ontem para cá, né, eu li algumas coisas, eu fui procurando alguns textos aqui, né, a maioria desses textos estão em inglês, né, textos gringos aí, mas, assim, há uma conexão, sim, né, entre Pirâmide de Maslow e materialismo, mas eu admito que eu burrei, porque, para mim, me parecia óbvio naquele momento, né, que não havia essa ligação,
Por isso que eu acho que daquela lista foi o único item que eu não cheguei a pesquisar exatamente, né? Mas eu cheguei a pesquisar mais sobre o neo-institucionalismo, né? Neo-institucionalismo, mas não tanto sobre a pirâmide de Maslow, porque para mim parecia óbvio naquele momento que não tinha a ver, né? Mas de fato tem alguma coisa a ver com materialismo, né? Mas por que eu entendi que não tinha? Porque ali havia, né, uma margem, né, um espaço para que o indivíduo ele tivesse uma autonomia, né? Contanto, né, que as necessidades básicas do indivíduo estivessem satisfeitas, né? As necessidades primárias do indivíduo estivessem satisfeitas, né? Então o indivíduo ele teria possibilidade de alcançar outros níveis, né, de consciência, né? Desde que as necessidades básicas do indivíduo, né, de alimentação, né, elas estivessem satisfeitas ali, né? Mas aí ele admitia a possibilidade de que o indivíduo ele poderia, né, ser dono do seu próprio destino, né? Foi dessa forma que eu entendi que a pirâmide de Maslow, né? Mas assim, por que hoje eu entendo que isso de fato se encaixa como marxismo, né? Porque eu também mudei a minha concepção nesses últimos meses, né? Acho que faz 3 meses que eu mudei a concepção nesse sentido, porque há um argumento marxista aí também, um argumento que também é repetido pelo Gustavo Machado, e que o Leszek Kolakowski ele também fala sobre isso, né? Existe um capítulo lá no Leszek Kolakowski só sobre essa questão dos fatores históricos, né, que determinam as mudanças, que inclusive é o capítulo em que ele cita o prefácio do Marx, né, do Crítica à Economia Política, que é aquele que o Marx diz que as condições materiais elas determinam, né, a superestrutura, né? A infraestrutura determina a superestrutura, né? Mas aí, nesse capítulo, o Leszek Kolakowski ele faz uma discussão ali, né? E alguns argumentos ali, né, que foram alegados, inclusive tem um texto, né, do Engels, né, que o pessoal sempre traz à tona aí, né? Um texto que é o texto zumbi, né? O argumento zumbi lá do Engels, que o pessoal sempre traz à tona, né? Como se fosse uma carta na manga que fosse uma grande novidade, né? O texto do Engels tentando, né, aliviar um pouquinho ali, suavizar um pouquinho, né, o que o Marx dizia, né, um certo determinismo que se você conseguia ver claramente no texto do Marx, né? Esse texto do Engels, né, que o pessoal sempre utiliza aí, né, mas o Kolakowski também comenta sobre esse texto, né? E a conclusão a que eu cheguei é que, na verdade, todas as tentativas de tentar suavizar, né, esse trecho do Marx, né, dizer que não, o Marx não está exatamente defendendo o determinismo, então, as outras coisas também têm alguma influência e tal, né? Mas o grande problema é que todos os outros fatores, né, por mais que você aumente a quantidade de fatores, todos os outros fatores ainda estão subordinados a um, né? Ou seja, existe um fator que é o que detém é o que influencia por último, né? No caso, a economia, ela sempre vai influenciar, ela sempre vai determinar tudo por fim, né? Ou seja, embora que você tenha vários fatores que eles influenciem, né, todos esses fatores são secundários à economia, né? Todos esses fatores, eles ainda estão subordinados à economia, né? Todos esses fatores ainda estão subordinados à matéria, né? E aí, no caso aqui da pirâmide de Maslow, na época eu não tinha entendido que isso teria conexão com o materialismo por esse motivo, né? Porque eu ainda não tinha absorvido a ideia de que, por mais que você multiplique o número de fatores, se todos eles ainda estão subordinados à economia, então, de certa forma, continua o argumento do Marx, basicamente quase como se ele estivesse ainda intacto, né? Você modificou as palavras, mas o argumento ele continua, de certa forma, essencialmente o mesmo, né? Você apenas adicionou algumas nuances ao argumento, mas assim, você não modificou o argumento na sua base lógica, assim, né? Então, no caso da pirâmide de Maslow, aí acaba acontecendo a mesma coisa, né? Não importa quantos níveis você adiciona à pirâmide, né? Não importa quantos outros níveis a pirâmide tenha, não importa em qual nível você está na pirâmide. No fim das contas, a base material, aquilo só foi possível por causa da base material, né? Basicamente isso. Então, assim, é um argumento... embora que, assim, eu não me recordo se o Maslow ele tem, assim, explicitamente uma influência em Marx, né? Mas esse argumento ele é essencialmente materialista, né? Não tem nem como negar.
Agora sim, até porque, né, aqui vai outra coisa que é fruto das minhas pesquisas, de algumas leituras que eu fiz de ontem para cá. Marx coloca que as pessoas elas precisam primeiro atender necessidades básicas também, né? Exatamente igual o Maslow ele faz, né? Comer, beber, morar, né? Marx fala isso aí, né? Antes de você se engajar em política, né, em ciência, religião, as pessoas teriam que atender primeiro as necessidades básicas, né? Então, ele e Engels escreve isso também, né? Na verdade, né? Lá no A Ideologia Alemã. Né? Os homens devem ter comida, abrigo, vestuário, essas coisas, né? Isso mostra, né, que para o marxismo a base material ela vem sempre primeiro, né? Até nas motivações humanas, né? Então é só depois que alguém, essa pessoa está devidamente alimentada, né, está devidamente abrigada, é que ela vai filosofar. Então a consciência ela só se forma ali sob uma base real de uma sobrevivência, né, garantida, né, sobrevivência a base material no caso, né. Então uma outra questão aqui, né, é sobre o 38 ele ser neo-institucionalista, né. Que na verdade assim é bom a gente distinguir aqui, né, o neo-institucionalismo do institucionalismo por um motivo bem simples aqui, né, porque o institucionalismo clássico ele tem uma relação ali, né, embora ela não seja muito forte, né, mas ele tem uma relação com o marxismo mesmo, né, pelo que eu andei lendo, né, sobre isso. Mas o ponto é que o 38 ele não é um institucionalista clássico, né? Ele se apoiou em Douglas North, né, no livro dele lá, o Bitcoin Red Pill, né? Douglas North é neo-institucionalismo, né? Que já tem uma distinção ali em relação ao marxismo, né? Mas assim, o institucionalismo clássico ele realmente tem alguma ligação, né? Porque ele tem a ver com alguns autores, né? Como o Veblen, né? O Wesley Mitchell, né? Esses caras aí, eles estavam, né? Eles se distanciam um pouco dos neoclássicos, né? Porque eles achavam que isso, né? Essa ideia do individualismo dos neoclássicos, né? Ignorava o mundo real, né? Que era feito de instituições, você tinha costumes, normas, hábitos, né? E o Veblen, ele vai dizer que a economia vai ser moldada por duas forças, sabe, né? Vai ser a tecnologia de um lado, né, e as instituições cerimoniais de outro, né? E aí claramente você vai ter, né, uma noção de que a tecnologia ela molda, né, as pessoas aí, né? Ou seja, que a matéria ela pode moldar de alguma forma a sociedade, né? Mas assim ainda não é também exatamente igual ao marxismo, mas assim ele parte de uma ideia também parecida com o marxismo, né? Ou seja, que é a tecnologia que vai representar ali o lado produtivo, né? E vamos ter instituições cerimoniais que representam um lado simbólico também da sociedade. Só que assim, o que o Veblen está falando, né? Vai ser a base material junto com um lado simbólico que você vai ver representado ali em tradições, né? Status social também, né? E isso vai ter uma semelhança ali com a ideia marxista de forças produtivas e superestrutura, né? Mas o Weber ele não acha que uma determina a outra de forma direta, né? Porque para ele as instituições elas são conservadoras, elas se arrastam, né? Elas criam um certo atraso cultural, né? E mesmo que existam novas tecnologias disponíveis, por exemplo o Bitcoin aí, né? Essas estruturas sociais mais velhas elas vão continuar mandando aí, né? Ou seja, mesmo existindo uma base material que exerça uma influência, né, nessas estruturas sociais aí, elas vão continuar mandando por um certo tempo aí, por muito tempo, né? Mas aí vem uma outra parte que é parecida com o marxismo, né, que você vai ter aí um conflito, né, que vai causar uma certa tensão, uma mudança, né? Então você vai ter, no fim das contas, você vai ter uma ideia parecida com a de Marx, né? Que ele chega na ideia de Marx, mas por caminhos um pouco diferentes, né? Mas ele chega, né, assim, porque ele não tem o mesmo enquadramento que o Marx dá, mas de fato, assim, o fim acaba sendo o mesmo, né?
É claro que assim, na verdade, a base do 3/8 não é o Veblen, né? Não é o institucionalismo clássico. Vai ser o neo-institucionalismo, né? Que eu sou muito ruim pronunciando essa palavra, né? Mas vai ser o neo-institucionalismo ali do Douglass North, né? Que é explicitamente que ele cita ali, né? Temos o Prêmio Nobel do ano passado de Economia, né? Foi um neo-institucionalista aí, né? O Daron Acemoglu, né? O autor do livro Por que as Nações Fracassam, né? Mas por que eu insisti, né, que o 3/8 ele é neo-institucionalista? Embora que você até pudesse fazer essa relação, né, com o marxismo, o problema aí é que a escola austríaca ela já tem críticas, né, ao neo-institucionalismo, né? E o 3/8 ele também tem um aspecto aí que ele tem muitos vieses econométricos, né, estatísticos também, né? Que também é um outro ponto que a escola austríaca também critica muito também, né? Então, assim, eu enxergava que já existiam coisas ali no 3/8 que a escola, você partindo do pensamento da escola austríaca, você já conseguiria criticar o 3/8, entende? Então eu não entendia por que havia esse esforço, né? Inclusive eu cheguei a debater uma vez com o Hertz, né, que é um dos seguidores aí do Alta Linguagem, né, um dos mais assíduos aí. Eu cheguei a debater isso com o Hertz uma vez, né, numa postagem lá do Tiburcio, inclusive, né. Eu cheguei a debater isso com o Hertz e, assim, eu perguntei a ele se ele tinha algum texto, né, conectando, assim, de forma mais direta, né, marxismo, né, e neo-institucionalismo, porque ele dizia que o neo-institucionalismo ele tinha conexão com o neo-marxismo, né? Mas ele disse que não conhecia, né, um texto que fizesse essa conexão de forma mais direta, assim, né? E aí eu achei que era uma conexão muito, assim, não que ela não fosse possível, mas assim, se já existia uma coisa que você poderia criticar ali no 3/8, partindo do pensamento austríaco, por que você tem um esforço descomunal? Por que você teria um esforço descomunal para apontar que aquilo, na verdade, é marxismo, sendo que o que o 3/8 estava fazendo ali, né, a base que ele estava utilizando, ela já era criticada pela escola austríaca, né? Já havia uma crítica já pronta ali a ser feita ao 3/8, né? Então foi isso que eu enxerguei, né, e que eu não via tanta necessidade de tentar fazer essa conexão, porque ela é um pouquinho mais difícil de sustentar quando se trata do novo institucionalismo, né? Você poderia até falar do institucionalismo clássico do Veblen, né? Mas como não é o caso aqui do 3/8, como ele se utiliza de Douglass North, né, e não do Veblen, né, já se torna um pouco mais difícil você sustentar, né, que o institucionalismo do 3/8 ele seja marxismo, né? E outra coisa, né, pessoal, porque assim, aqui no Douglass North, por que o 3/8 ele usa Douglass North, na verdade, né? Eu acho que, assim, palpite meu aqui, né, eu acho que ele faz isso porque ele tenta meio que fazer uma fusão ali com algumas noções que vêm do Hayek, né? Porque assim, embora o Hayek ele não seja um institucionalista, né, ele em alguns momentos ele até chega próximo disso quando ele fala de nomos e taxas, né? Os seus calhamaços lá do Legislação e Liberdade, né? Ele não chega de fato a ser institucionalista, mas ele dá uma ênfase muito grande às instituições e normas, né, que vão surgindo ali espontaneamente, né, na sociedade, né? Inclusive, se eu não me engano, o Hofbauer ele faz algumas críticas a esses argumentos do Hayek, né? Se eu não me engano, naquele livro lá aquela biografia do Mises, né? Mises, Acadêmico, Criador e Herói, né? Que inclusive foi o Meurin que traduziu, né? E eu cheguei a ler, né? Eu também cheguei a ler um livro uma biografia do Keynes aí que foi traduzida pelo Meurin, né? Salvo engano também, né? Assim, para vocês verem como assim, embora eu não tenha consumido essas lives mais antigas do Alta Linguagem, né? Eu já consumi muitos conteúdos aí que o Meurin foi responsável diretamente por traduzir, né? Não sei se o Ação Humana foi o mais recente, o da Vida Editorial, foi traduzido pelo Meurin também, né? Mas eu já consumi muito conteúdo aí do Alta Linguagem, inclusive, né? Alguns dos meus argumentos, né, em que eu tento explicar por que
Mises ele chega mais perto do realismo aristotélico, foi fruto de algumas leituras, né, que eu fiz no blog do Autolinguagem, né, especialmente é o texto do Roderick Long, né, e outros autores aí, né, que eu cheguei a pegar nas referências bibliográficas lá do livro do George Husman, né, que é um dos maiores biógrafos do Mises aí, né, ele chega a citar o Barry Smith, né, que também, né, o Victor, né, que escreveu, eu não sei se o Victor leu o Adamska, né, eu acho que é, né, eu nunca nem, assim, porque o Adamska, na verdade, eu acho que é um apelido, né, ou é um apelido ou de fato é um nome, eu não sei, né, mas eu fiquei com a impressão de que o autor naquele livro, né, a origem das ideias, né, o Mises, sobre o Mises, né, foi o Victor que escreveu, né, eu fiquei com essa impressão aí, né, e aí, aquele livro também fala, né, sobre o Karl Menger, Miorin também citou o Karl Menger, né, lá no debate, né, e a base aristotélica, né, da escola austríaca, que ao contrário do que as pessoas pensam aí, né, a base da escola austríaca não é tão kantiana assim quanto pensam, né, inclusive, recentemente, hoje mesmo, né, o Matheus Fugita chegou a fazer um vídeo reagindo ao debate do Miorin, né, eu acho que eu queria comentar algumas coisas sobre esse debate aí, mas eu meio que estou sem tempo, né, que hoje à noite já vou ter que ir para o aniversário, né, enfim, mas é isso, né, o neo-institucionalismo aqui do Douglas North, né, e o Darcy Acemoglu mais recente aí, eu fico pensando que eu acho que assim, é mais difícil você sustentar essa relação com o marxismo, até porque, né, assim, as instituições, eles enxergam as instituições como a regra do jogo ali, né, e essas regras, elas vão moldar, né, o comportamento econômico, né. Não vai ser a economia que molda as instituições, vai ser as instituições que moldam a economia, né. Vai ser a qualidade dessas instituições, né. Por exemplo, o respeito à propriedade, né, contrato, né, o Estado, você ter ali um Estado de Direito, né. Você não vai ter a matéria moldando o espírito, você vai ter, né, ou seja, o direito, né, ou seja, a propriedade, as noções de propriedade moldando, né, a matéria, moldando a economia, entende? Assim, a não ser que o Miorin ele enxergue de alguma forma que as instituições elas também ainda fazem parte de uma base material aí, né? E assim, você poderia até apontar, inclusive, que o Douglas North, mesmo com esse raciocínio dele, ele ainda chega perto do marxismo, né? Porque o Douglas North também fala que, apesar das boas instituições elas gerarem um crescimento, o crescimento também gera boas instituições. Então, meio que você tem ali uma via de mão dupla, né? Mas, assim, o fato é que marxistas criticaram o Douglas North aí, né? Pela ideia dele aí, né? E que eram as instituições que geravam as mudanças econômicas ali, né? Em outro detalhe é que quando o Terceiro ele se serviu das ideias, né, do Douglas North, né? A ideia que ele utiliza não é toda a base do institucionalismo, né? Ele não usa todo o institucionalismo, mas ele utilizou a ideia, né? A ideia de incentivos econômicos, né? Que é uma ideia que eu acho que ela faz muito mais sentido aqui dentro do pensamento austríaco. Assim, pelo menos você pega por uma linha mais hayekiana, né? E não tanto o outro lado, né, mais alinhada a Hofbauer, Mises, etc. Mas uma linha mais hayekiana faz mais sentido, né, pelo menos dentro do que o Trezetão defende aqui, né, que é uma linha mais hayekiana, né, até por isso eu acho que ele acabou meio que misturando isso também com o constitucionalismo, né, porque o Hayek ele tem essa vibe mais de falar sobre direito, né, sobre as instituições que vão surgindo organicamente, né, as instituições do direito que vão surgindo organicamente ali na sociedade, né, por ordem espontânea e tal, né. O que é isso? O Trezetão, o que é que ele usa do Douglas North? A ideia de que as pessoas elas respondem a motivações ali, elas respondem a incentivos econômicos também, né, a incentivos das instituições para o crescimento, né? Ele adota o pensamento institucionalista nesse sentido aí, né. E é num sentido que eu acredito que ainda está próximo, né,
assim, nesse aspecto específico, né, pelo fator incentivo econômico, né, o mero fator de incentivo econômico, ele ainda está próximo, ele não é tão distante do pensamento austríaco. Porque não é que os indivíduos eles sejam assim determinados, né, mas eles são incentivados, né, existe um incentivo ali, né. E aí o que acontece? Se existe incentivo, é razoável você pensar que muitas pessoas vão responder de acordo com esse incentivo, né? Se um determinado país ele tem instituições, né? Instituições que favorecem o comportamento dominante oportunista, né? É razoável acreditar que muitas pessoas vão ter comportamentos oportunistas, né? Porque isso está sendo incentivado pelas instituições daquela sociedade, né? E aí o 38 ele faz uma salada disso aí com Hayek, né? Ele faz uma salada disso aí com Hayek porque ele alia isso ao conceito de preferência temporal, né? Que ele pega ali do Hayek no livro dele, né? Ele alia isso aí ao conceito de preferência temporal, né? Aí ele meio que ele tenta cruzar isso aí com o Hayek, né? Porque as instituições elas estariam, né, incentivando comportamentos de baixa preferência temporal, né? É isso que o 38 ele tenta explicar aqui no livro dele, né? E aí o que ele faz? Ele tira isso aí, né, de uma crítica lá que ele já pegou do Fernando Uhrig, né? Que inclusive você pode ver esse texto do Fernando Uhrig lá no Mises Brasil, né? Que basicamente critica lá naquelas políticas de alívio quantitativo, né? De QE, né? Quantitative easing, né? E existe, né, é feito ali, né, basicamente uma espécie de tentativa de se fazer uma certa correlação, né, entre essas políticas aí, né, e o fomento de certo comportamento social, né, de você ter ali uma alta preferência temporal e não uma baixa preferência temporal, né, o que seria melhor, né, do ponto de vista hayekiano aqui, né. Mas, assim, ainda entrando aqui no debate entre neo-institucionalismo e marxismo, né, porque o que acontece é que existem marxistas que criticam o neo-institucionalismo, né. O John Chang, por exemplo, né, ele fala que o neo-institucionalismo, ele critica o neo-institucionalismo pelo seguinte motivo, né. O neo-institucionalismo diz que o que molda, né, tudo são as instituições, né. Só que ele se questiona de onde é que vêm essas instituições aí, né? Onde é que vêm essas instituições, né? Elas surgem do nada aí, né? Então o Chang ele responde que não, né? Que elas são moldadas, assim, elas são moldadas por processos materiais e lutas sociais, né? Só que os neo-institucionalistas vão responder isso aí dizendo o seguinte, né? Que os marxistas eles não explicam direito, né, como é que essas estruturas econômicas aí, elas vão se traduzir em instituições específicas, né? Então, o neo-institucionalista ele responde essas críticas marxistas aí, ele tenta rebater essas críticas marxistas aí, né? Então, assim, eu lembro até que o Gramsci ele tentou conciliar isso daí, né? Que ele fala de hegemonia cultural, né? A ideia de hegemonia cultural aí, né? Como forma de liderança política dentro de uma estrutura econômica ali também. Então, é óbvio que vai ter aí, né? Existem diversos marxistas na história aí também. É bem difícil, assim. Se você tem um marxismo, né, na cabeça do Gustavo Machado, que é um marxismo totalmente diferente do que nós sabemos que é a interpretação majoritária aqui, né? Então é lógico que vai ter alguns marxismos aí que vão dar um peso maior, né, à ideia de hegemonia cultural, como o Gramsci aí, né? Então vai ter gente aí do marxismo que vai tentar combinar os dois lados, vai tentar usar a ideia de incentivos e de estrutura de classe também, né? Então, no fim das contas, eu acho assim que o neo-institucionalismo aqui ele não aceita a primazia da base econômica como o marxismo ele faz, né? Ele coloca as instituições como mais importante que a base econômica, né? É diferente do que dessas tentativas aí de suavização naqueles textos do Marx, né? Como aquele trecho do Engels, né? Que ele sempre ressurge aí, né? Eu vou até pegar esse trecho do Engels aqui, que o pessoal sempre quer usar esse trecho como se fosse um trecho que desfizesse o que o Marx fala, né?
Eu vou mostrar aqui a vocês, pessoal. Eu vou pegar aqui na minha comunidade do canal um print que eu tirei. Pronto, foi desse PDP Cachorro aqui, né? Ele fez um comentário aqui. Se não me engano, esse PDP Cachorro, ele comenta, né? Ele às vezes comenta lá na alta linguagem. Aí toda vez ele leva uma lapada no Miorin e fica calado, né? Ele não consegue contra-argumentar, né? Na verdade, ele não consegue ter articular uma opinião própria, né? Ele só lança o argumento lá, né? Um argumento pronto já e pronto, né? Não consegue articular, né, de volta. Mas ele comentou aqui no meu vídeo, né? Inclusive ele também me respondeu, né? Ele comentou o seguinte, né? Com perdão da palavra, seu texto é ruim. Marx não é economicista e nem é preciso ir muito longe para constatar isso. Engels, em uma carta a Bloch, esclarece essa questão. Aí ele abre aspas aqui, né? De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final da história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu nem Marx jamais afirmamos. Assim, se alguém deixou a ciência afirmando que o fator econômico é o único determinante, ele transforma esta proposição em algo abstrato, sem sentido, em uma frase vazia. As condições econômicas são a infraestrutura, a base, mas vários outros vetores da superestrutura, formas políticas da luta de classes e resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, etc., formas jurídicas e mesmo reflexos dessas lutas nas cabeças dos particulares, como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas, também exercem influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. Há uma interação entre todos estes vetores, entre os quais há um sem número de acidentes, isto é, coisas e eventos de conexão tão remota ou mesmo impossível de provar que podemos tomá-los como não existentes ou negligenciá-los em nossa análise. Mas o movimento econômico se assenta finalmente como necessário. Do contrário, a aplicação da teoria de qualquer período da história que seja selecionado seria mais fácil do que uma simples equação de primeiro grau, né? Isso é aquele velho trecho do Engels, né, que o pessoal sempre cita, né? Sempre cita esse texto do Engels, que foi um trecho que o Engels, né, ele escreveu, salvo engano, depois de o Marx ele já ter sido acusado várias vezes, né, de colocar o fator econômico como predominante. Só que, veja só, no fim das contas aqui, esse texto, né, no próprio finalzinho do texto, o Engels ele ainda continua afirmando que o fator econômico ele é o mais determinante, né? Entende? Ou seja, é como se ele tivesse citado vários fatores que também influenciam e tal, né? Só que no fim das contas esses fatores estão subordinados ao fator econômico, entende? Então esse é o problema, sabe? Esse é o problema. Se eu não me engano, não sei se o Miorin concorda com isso, né? Mas se eu não me engano, o Miorin ele mostrou isso numa das lives lá em que ele estava escrevendo, né? Um livro tentando refutar o Rubin, né? Que é um dos autores de referência aí do Gustavo Machado, né? Eu lembro que o Miorin ele até fez um gráfico lá, ele mostrou uma figura, né? Com várias setinhas, né, apontando, né? Mas uma dessas setinhas elas podiam ser resumidas numa única setinha, que no fim das contas era o fator, a base material da sociedade que estava controlando aquilo tudo, né? Então, mesmo que você tivesse vários fatores, né? Assim como você faz assim numa demonstração, né? Em física isso é muito comum, né? Você pega ali um leque de forças, né? Forças resultantes, de forças, né? Você pega várias forças independentes e essa força, né? Ela pode ser resumida numa força resultante, né? Ou seja, você subtrai de um lado, ou você acrescenta do outro, né? Isso acontece muito quando você está estudando física, né? A parte lá da física newtoniana, né? A cinemática, dinâmica cinemática, né? E você vai estudar o assunto de forças, né? E você vai ter ali uma força resultante, né? Por mais que você tenha força apontando em vários lados, você vai ter, no fim das contas, uma força resultante, né? E essa força resultante vai ser a força que, de fato, vai estar comandando ali, né? Basicamente isso. Se eu não me engano, foi isso que o meu ainda mostrou nessa live, né? Eu não estou lembrado aqui, né? Exatamente, mas, assim, era isso que o Miorin estava escrevendo num dos livros aí, tentando refutar o Rubin, né? Depois eu vou até conferir direito essa informação, né? Assim, todas as informações que eu estou passando aqui, o Miorin ele pode me corrigir, né? Totalmente livre para me corrigir. Assim,
eu considero Miorin, Tiburcio, né? São pessoas aí que, se elas me corrigirem, eu vou tentar ler mais um pouquinho, né? Eu não vou exatamente tentar refutá-las de uma hora para outra, assim, né? Inclusive, esse vídeo aqui não é uma tentativa de eu refutar o Miorin exatamente, né? Mas assim, vou colocar aqui, eu tô colocando aqui algumas questões ao Miorin, se ele tiver paciência para assistir esse vídeo, é claro, né? Eu tô colocando aqui algumas questões, né? E essas questões que eu tô colocando aqui, eu queria ver uma resposta aí do Miorin, eu queria ver como ele esclarece essas questões aí, né? E se eu de fato eu fiz alguma confusão aqui, né? Se eu teria feito algum tipo de confusão aqui, né? Se eu entendi de fato, assim, corretamente, né? O assunto aqui. Sim, uma outra questão aqui relacionada ao 38ão, né? É que quando o Miorin critica o 38ão, geralmente ele coloca no balaio os maximalistas de Bitcoin aí, né? Os maximalistas. E aí, numa das críticas que eu fiz ao Miorin, eu cito, né? Que, assim, porque o Miorin também ele já chegou a incluir nesse balaio aí o Saifedean Ammons, né, que é o autor do livro Padrão Bitcoin, né, The Bitcoin Standard. E ele, quando ele faz essa crítica, ele estende também essa crítica aos maximalistas, né? Só que o Saifedean Ammons, que é um autor também de cabeceira aqui do 38ão, ele tem um capítulo aqui em que ele fala sobre o Keynes, lá no Padrão Bitcoin, ele tem um capítulo que ele fala sobre o Keynes, e, assim, ele fala exatamente aquilo que o Miorin mencionou na live lá com o tal, um cara que era especialista em debates, né, era um campeão de debates, uma coisa assim, né. O Miorin, ele cita essa questão do Keynes, né, a degeneração moral sexual dele, isso levou o Keynes a, digamos, a mudar, isso gerou uma modificação, né, na visão econômica do Keynes, na visão de alta preferência temporal, né? Por isso que o Keynes, ele, assim, é uma das explicações, né, que diz que o Keynes, ele, por uma questão moral, essa questão moral influenciou a visão econômica dele, né? Influenciou o fato do Keynes ele defender uma visão de alta preferência temporal, né? Ou seja, ele ser mais favorável a altos gastos públicos, né? Mais gastos públicos, né? E não tanta poupança, né? Que é uma visão mais ligada à escola austríaca, né? Uma visão de capitalismo, né? O capitalismo como, assim, mais favorável, né? A uma situação deflacionária, né, e não inflacionária, né. O Keynes ele critica muito, né, tudo que leva que torna uma sociedade mais próxima da deflação, né, enquanto os austríacos eles enfatizam, né, a inflação como pior do que a deflação, e a deflação como um remédio amargo, né, que uma sociedade ela pode experimentar por um tempo, mas aí isso ajuda a sociedade a se reorganizar depois e no fim das contas é melhor, né. Se eu não me engano esse é um dos argumentos que o Rothbard usa, né, lá no A Grande Depressão, né? No livro lá sobre a Grande Depressão. Que teria sido melhor, né, na crise de 29, ao invés de o governo ter tentado intervir, né? E isso também é abordado pelo Saifedean Ammons lá no seu Padrão Bitcoin, né? Ele utiliza diversos argumentos que são de origem Rothbardiana aí, né? Mas é isso. E o capítulo que ele fala sobre o Keynes lá, ele dá várias dessas informações aí sobre o Keynes também. Né? Basicamente, ele explica também por que o Keynes, essa degeneração moral do Keynes levou a essa visão econômica dele. Né? Isso também é explicado aí pelo E. Michael Jones, né? Lá no seu livro Modés Degenerados, num dos ensaios dele, ele fala sobre o Keynes também. Ele não fala só sobre o Keynes nesse ensaio, mas ele cita o Keynes também, né? Mas ele fala, né, que essa degeneração moral do Keynes também gerou a sua própria visão econômica, né? E o Saifedean Ammons aborda isso lá no livro O Padrão Bitcoin, né? Sendo esse livro também um dos livros de cabeceira do 38ão, e sendo tanto o Saifedean Ammons como o E. Michael Jones, né? O E. Michael Jones ele não aparece exatamente no livro do 38ão, né? Mas eu já vi o 38ão
mencionar o Michael Jones, né? Assim, por fora, em podcast, né? Inclusive na conversa com o Tiburcio, né? Que ele teve, uma entrevista do Tiburcio com o 38ão, ele fala do Michael Jones, né? Inclusive ele chega a fazer umas perguntas ao Tiburcio sobre a entrevista que o Tiburcio teve com o Michael Jones, né? E que certamente eu acredito que a visão que o 38ão tem sobre sociedade, Red Pill, essas coisas, né? As críticas que ele faz ao feminismo, essas coisas, né? Provavelmente tem algum peso aí também o Michael Jones, né? Tem algum peso aí, né? Mas assim, embora que você poderia até dizer que o 38ão não leu o Modernos Degenerados, né? Mas assim, certamente ele leu o Padrão Bitcoin e viu essa crítica a Keynes lá, né? E eu acho difícil que o 38ão não tenha absorvido isso daí, né? E que o Seyfried Hammond, sendo um maximalista de Bitcoin, ele sustenta uma visão materialista, né? Uma visão tão materialista assim porque você tem esse capítulo aí sobre o Keynes, que é um dos exemplos que o Miorin citou na live, com um cara lá, né? O campeão de debates. Mas além disso daí, existe um certo radicalismo, né? Bitcoiner, que eu lembro, né? Posso estar até errado aqui, equivocado, né? Mas eu lembro que o Miorin, ele também atribuiu parte desse radicalismo ao próprio Seyfried Hammond, né? Só que, veja só, o Seyfried Hammond, no capítulo final ali, né, do Padrão Bitcoin, ele dá vários argumentos, né, contra alguns pensamentos radicais, né? Alguns pensamentos muito radicais de Bitcoiners aí, né? De que, por exemplo, ele dá argumentos de que, por exemplo, o banco, né, algumas pessoas podem preferir, né, um banco estatal, né, do que você ter ali um sistema como Bitcoin que você que tem que ter o controle das chaves privadas, né, e que talvez isso não funcione com tantas pessoas, né, com todas as pessoas, né. Ele dá vários argumentos contra certos pensamentos radicais aqui de maximalistas, de pessoas, assim, não maximalistas, mas assim, radicais bitcoins, né? Eu acredito que, assim, a visão maximalista do Seyfried Hammond não necessariamente se traduz num radicalismo, né? Porque esse capítulo final do Seyfried Hammond me deixou muito claro que ele não quer tentar empurrar Bitcoin à força, sabe? Ele não quer colocar Bitcoin como a única solução, uma solução total, né? Na verdade, ele rebate vários desses argumentos, né, lá no seu último capítulo, né? Eu tive a liberdade de pegar esse capítulo aqui, né? Na verdade, não é o último capítulo, eu me enganei aqui. Eu acho que é um dos últimos capítulos, na verdade, né? Mas assim, esse é o de menos. Mas assim, o que é que o Seyfried Hammond fala aqui, né? Que embora muitos bitcoiners tenham um sentimento antibancário muito forte, desejo de guardar o seu próprio dinheiro, isso não significa que os recém-chegados ao Bitcoin terão necessariamente o mesmo desejo ou necessidade de seguir esses ideais. Na verdade, impor esse modelo é contra a natureza livre do Bitcoin, né? Ou seja, o Seyfried Hammond ele tem um discurso que é bem, assim, ele não tenta impor muito as pessoas, sabe? Ele segue dizendo aqui o seguinte, né? Muitos bitcoiners podem querer um mundo onde todos possam ser seus próprios bancos, mas a grande maioria das pessoas não gostaria disso, assim como não gostaria de ser seu próprio açougueiro, construtor ou padeiro. Não há nada que os bitcoiners dos velhos tempos possam fazer para impedir que os novos bitcoiners bancarizem o Bitcoin, se for o que eles escolherem, né? Também é incorreto presumir que aqueles que optam por lidar com o serviço de custódia perderão os benefícios de Bitcoin. Pode perder a resistência. Eu não vou ler o resto, mas já deu para entender mais ou menos, né? E o Seyfried Hammond, ele tem também outros trechos aí que ele meio que rebate algumas crenças do pessoal que é mais radical, né? Entre os bitcoins, né? Não que isso aí seja transferível exatamente pro Renato 38, mas assim, eu tô pegando aqui o Seyfried Hammond porque eu lembro que o Miorin chegou a mencioná-lo, né? Também, tentar estender também algumas críticas, né, ao 38, também ao Seyfried Hammond, né, como se fosse algo próprio do maximalismo também, né. O 38, na verdade, há uma certa tendência econométrica nele, né, que eu acho que isso vem já da sua formação mais de base, ali, antes dele ter entrado em contato com a escola austríaca, né, que o Renato 38, na verdade, ele é originalmente da área de exatas, né,
Ele é formado, aí, se eu não me engano, em duas engenharias. Numa delas, ele chegou a se formar em... ele chegou a se formar em tempo extraordinário, né? Ele se formou em 4 anos, né? Ao invés de 5. E eu quero assim que vocês entendam que eu já fiz engenharia, pessoal. Assim, eu não cheguei a concluir o curso porque eu estava naquele curso mais porque meus pais queriam, né? Não era um sonho meu ser engenheiro. Por isso que eu cheguei a abandonar a engenharia 2 anos depois, né, que eu havia iniciado. Mas assim, eu sei o quanto é difícil um curso de engenharia, porque diferente dos cursos de humanas, né? Um curso de engenharia, a média do pessoal, ela não é tão alta assim, o CR, né? Não é tão alto assim. São poucos alunos da sala que conseguem manter um bom CR, né? E isso, assim, para você ter uma pessoa que se formou em tempo extraordinário, né? Não eram todas as pessoas que conseguiam fazer isso, né? Você tem que ser uma pessoa um pouquinho mais desenrolada, inteligente ali, né? Para poder... Então, assim, eu acho que foi o caso do 38, até porque ele passou aqui, em primeiro lugar, no ENAD, né? Ele é primeiro colocado no ENAD, ele foi o primeiro lugar, né, no Erasmus Mundus Escola Keep, né? Inclusive o Avelino, né? O Miuri conhece o Avelino aí. O Avelino disse que é bem difícil passar no Erasmus Mundus, né? O Avelino também recebeu essa bolsa aí que o 38 recebeu, né? Então, assim, eu não acho que o 38 ele seja uma nulidade na área de exatas, assim, sabe? Assim, na verdade, eu acho que tem muitos elementos para acreditar que o 38 ele seja muito bom na área de exatas, mesmo que ele não exerça ainda essa área. Assim, na verdade, ele exerce porque ele é perito, na verdade, né? Mas, assim, ele não estuda aqueles assuntos de exatas tanto quanto ele chegou a estudar durante a sua formação, né? Mas, assim, com certeza ele deve ter aí uma base na área de exatas, né? Uma base robusta na área de exatas, né? Talvez não seja a mesma que ele tinha anteriormente, talvez é provável que ele tenha esquecido muita coisa, né? Mas assim, pela conversa com o Sacani, né? Um exemplo aí, a conversa com o Sacani. Renato 38, muitas vezes ele chegava a citar algumas fórmulas de física de cabeça, ali, né? Como a fórmula da gravitação universal, né? E ele sabia decorar daquilo de cabeça. Eu fui aluno de engenharia, pessoal. Eu não lembro mais exatamente. Se eu tivesse que escrever essa fórmula aqui agora, eu acho que... Eu não sei se eu acertaria, né? Mas o 38 ele sabe essa fórmula de cabeça, né? E isso ficou meio evidente na conversa com o Sacani, que o 38 ele ainda sabia muita coisa, assim, da área dele, né? De exatas, né? Ele sabia muita coisa de física, né? Embora que você não possa dizer que... Nossa, ele sabe muito, ele sabe tanto quanto o professor que tem anos de sala de aula, não. Mas ele sabia alguma coisa ali, né? Claro que ele falou algumas besteirinhas ali, né? Mas assim, ele tinha um background ali, né? Ficou patente para mim, né? E numa das conversas entre o Miuri e o Malboro, o Malboro chega a falar que o 38 não teria condições de compreender um trabalho lá do Richard von Mises, que é o irmão do Mises, né? E o Richard von Mises era da área de matemática. Eu lembro que o Malboro falou algo nesse sentido aí, né? Que o 38 não teria capacidade intelectual para entender aquilo ali, né? E, assim, eu acho que ele teria, né? E teria, inclusive, mais do que Malboro, né? Minha opinião, né? Eu estou me baseando aqui nas evidências, né? Algumas pessoas até, quando eu falei isso aí, né? Eu lembro que no chat lá do Autolinguagem, algumas pessoas interpretaram que eu estava, assim, meramente exaltando o currículo do 38 em si, né? Gente, não era o currículo do 38, entendam? Mas era primeiro, a qualidade do currículo, né? Que não era um currículo meramente inflado, né? É isso que eu estava querendo dizer. Não era um currículo meramente inflado, porque ele foi em primeiro lugar em muitas coisas, né? Ele passou no concurso de perito, que não é muito fácil de passar, né? Inclusive o concurso dele sobrou vaga, porque algumas pessoas não... algumas pessoas não atingiram a média, né? Nem todo mundo conseguiu atingir a média, né? Então ficou sobrando vaga nesse concurso, né? Então, assim, não era todo mundo que conseguia passar nesse concurso, né? E esse concurso ele exigia também, o edital do concurso de perito, ele exige conhecimento de informática também, né? E exige, a parte de matemática exige você que de calcular integrais, né? Integrais duplas, né? Derivadas, enfim.
existe um conhecimento matemático que você não pode dizer que seja de ensino médio, sabe? É conhecimento de ensino superior, né? Então, assim, é por isso que eu não cheguei a concordar com certas coisas certas declarações do Miorim Marlboro sobre o Trezetão ele ser fraco em matemática, né? Eu não acho que ele seja fraco em matemática, entende? Mas assim, isso aqui é toda a parte técnica, na verdade, né? São críticas mais técnicas ao Miorim, mas eu entendo que, pelo que o Miorim conversou comigo no privado, ele tem motivos que não são só os motivos, não são só aqueles argumentos, né, que eles utilizaram no vídeo, né? Mas são motivos que tem a ver, que rolam nos bastidores aí, né? E assim, eu não tinha acesso a esses bastidores, né? Alguns seguidores do Alta Linguagem, eles ficam sabendo também disso aí, né? Porque eles participam de grupos aí privados no Telegram, né? Grupos aos quais eu nunca tive acesso, né? E eu não tenho esse conhecimento, né? Sobre quem é o Tesoitão como personalidade fora desses grupos, entende? Por isso que eu não tinha como ter tido uma outra opinião, né? Assim, não tinha como ter avaliado esse vídeo do Marlboro e o Miorim contra o Tesoitão de outra forma, né? Mas assim, em relação a críticas a questões religiosas aí, né? Eu acredito que o Tesoitão está errado, né? Nessas questões aí de religião, né? Para mim é meio óbvio que ele está errado, mas assim, eu não cheguei a entrar tanto nelas porque elas não são muito a parte que eu me interesso aqui especificamente, né? Foi mais essa parte aqui que fala de marxismo, economia, né? E que eu posso estar errado aqui, né? E eu gostaria muito que o Miorim, se ele tivesse identificado, se ele tiver identificado aí algum erro, né? Meu nessa parte aqui, ele pode aí abordar em alguma live aí, né? Mas é isso, eu não quero que o vídeo fique mais longo, né? Eu poderia falar de outras coisas, mas assim, eu não queria que o vídeo ficasse mais longo aqui, né? Até porque se o Miorim for de alguma forma reagir isso aí na live, né? Se ele for assistir isso aqui pessoalmente, sem referir a ninguém, ou se ele for reagir a esse vídeo na live, né? Aí, se esse vídeo for muito longo, fica complicado para ele reagir, né? Então, eu não quero me estender mais aqui, mas é isso que eu queria falar por hoje, né? Mas aí, assim, desde já agradeço ao Miorim pela forma como ele recebeu, mesmo depois de eu ter feito algumas críticas pesadas a ele aí, né? Agradeço ao Miorim, né, pelo feedback positivo que ele deu ao meu vídeo, né? E é isso, né? É isso, pessoal.